muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para a meditação dessa noite, Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Encontrando esse texto, se você puder colocar-se em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 32, verso 39, o título desta noite é Como são preciosas as feridas produzidas por Deus. Nós vamos tratar do progresso na vida cristã e na vitória nas lutas que enfrentamos, entendendo que as feridas que Deus produz, elas são uma bênção em nossa vida. Deuteronômio capítulo 32, verso 39, o Senhor diz assim: Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. A última parte do verso fala: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Pai, reconhecemos que o versículo que ora lemos, possivelmente não é o tipo de versículo que nós buscamos nas horas difíceis. Possivelmente, ó Deus, muitos de nós não querem ler textos como estes. Mas reconhecemos que este ensino e esta exortação é importante para mim e para os meus irmãos. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza enquanto estudamos a Tua palavra nesta noite. E na dependência dEle nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu vou partir desta seguinte premissa, que as feridas produzidas por Deus em nós são preciosas. Ou seja, tudo aquilo que Deus faz, Ele o faz para o nosso bem. E este versículo claramente não é, como eu disse na oração, o tipo de versículo que nós buscamos nos momentos difíceis. Mas é o tipo de explicação que nós precisamos nos momentos difíceis. Com certeza todos nós já passamos por momentos dificultosos, e se os dias maus ainda não vieram, eles com certeza virão, e nós devemos estar preparados. O que esse versículo está dizendo é que por vezes essas dificuldades e tempos difíceis são provocados pelo próprio Deus. Notem como o Senhor diz: eu mato, eu faço viver. Ele está no seu papel, no papel de Deus. Só Deus pode fazer isso. E por isso no princípio do verso ele diz: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Olha, se há alguém que pode fazer isso, é alguém de quem estamos falando. Se há alguém com autoridade e poder para matar e fazer viver, este alguém é Deus, e ninguém mais ocupa o lugar que Ele ocupa. Ele claramente diz ao povo de Israel: eu firo e eu saro. Eu provoco ferida, sim, e para o bem de vocês. Eu assaro quando vocês aprenderam aquilo que é necessário aprender. Mas notem o final do verso: ninguém há que escape da minha mão. Não há como fugirmos das mãos de Deus quando Ele está disposto a nos ferir para o nosso bem. E nós vamos ver nessa noite alguns exemplos de como Deus fez isso com diversos crentes durante a história bíblica. E nós vamos chegar a uma questão. Ao permitir que nós soframos, o Senhor está nos ensinando de forma prática o que o pecado nos reserva e do que Ele está nos livrando. Deus nos fere, sim, é verdade, mas Deus nos fere para o nosso bem.
E a semelhança, então, quando nós ensinamos os nossos filhos, olha, não manuseie uma faca, não manuseie com objetos elétricos, não introduza nada na tomada de luz e coisas assim que falamos a eles, por vezes sabemos que eles os fazem e sofrem a consequência disso, e eles só percebem quanto isso é ruim quando já fizeram o que não deviam ter feito. A semelhança disso é o que Deus nos manda a usar da vara da correção com os nossos filhos. É melhor que eles sofram em nossas mãos do que sofram nas mãos do mundo. É melhor que sofram dores em nossas mãos, porque vamos ser misericordiosos com eles, do que sofrerem nas mãos daqueles que não terão misericórdia. Quando nós completarmos isso, nós vamos ver algo que é importantíssimo. Muito melhor e proveitosas e preciosas são as feridas que Deus faz na minha e na sua vida do que as feridas que o pecado faz. As feridas do pecado, elas destroem, elas matam. As feridas produzidas por Deus são preciosas, porque Deus fere e Deus sara. O pecado não faz isso. Então encare aquilo que Deus tem realizado muitas vezes com você como algo precioso. Eu vou me basear muito em 1 Pedro capítulo 4, versos 1 e 2, que diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por vós na carne, armai-vos também com este mesmo pensamento. Ou seja, Jesus, na sua vida neste mundo, sofreu todo tipo de sofrimento em sua carne, em seu corpo. E ele diz, olha, tenham o mesmo pensamento que Cristo Jesus. Tenham o mesmo comportamento e a mesma reação que Cristo teve, pois aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, ou seja, com a sua morte e ressurreição, o pecado foi vencido. E ele diz, vocês estão sofrendo hoje, mas quando a salvação se completar, vocês verão que a vitória foi conquistada. Então se armem do mesmo pensamento de Cristo. Nós somos chamados a adquirir esse pensamento quanto ao sofrimento, sabendo que esse sofrimento possui um objetivo e por isso precisa ser suportado. Você jamais viu o Senhor Jesus questionando ou reclamando das coisas que sofreu. Antes, na carta aos Hebreus, literalmente está escrito, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Claramente a Bíblia diz que pelo gozo, qual gozo que Cristo antevia? O fato da nossa salvação. Jesus estava antevendo você salvo e redimido, e para ver você salvo e redimido, ele suportou o sofrimento em sua própria carne. Então ele diz, olhando firmemente para Jesus, não desanime quando os tempos difíceis chegarem. Deus está ensinando alguma coisa. Não desanime quando os problemas vierem. Isso pode ocorrer mesmo na nossa carne, em nosso corpo. Deus está nos levando a crescer. Deus está nos desenvolvendo, e é isso que eu gostaria de mostrar aos irmãos nesta noite. Eu vou usar alguns exemplos bíblicos para que isso se torne algo prático e não teórico. Então nós vamos tomar personagens da Bíblia e nós vamos ver como as feridas produzidas por Deus se tornaram preciosas para eles. Eu creio que se nós agirmos assim, usando personagens bíblicos e aquilo que aconteceu com eles, a memorização disso se torna mais prática. Então nós vamos usar personagens e como eles foram abençoados. Eu vou começar por Jacó. E nós vamos falar de Jacó no seguinte sentido: feridas que conduzem à bênção. Podem feridas produzidas por Deus nos abençoar? Podemos, quando feridos, sermos abençoados e crescermos espiritualmente? Jacó vai nos responder isso de uma forma muito, mas muito prática. Observe Gênesis capítulo 32, a partir do verso 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Naquele encontro com Deus, Jacó foi ferido. Jacó foi ferido literalmente, fisicamente. Jacó entrou ali um homem são,
e saiu mancando da conjuntura da coxa. E isso foi até o último dos seus dias. Pode Deus ferir e fazer um homem manco para o seu bem? Pode Deus ferir fisicamente um dos seus filhos e isso para abençoá-lo? A vida de Jacó mostra que sim, que Deus pode ferir os seus filhos, e Deus fez isso com Jacó para abençoar a vida de Jacó. Se você ainda não compreendeu qual é o contexto envolvendo esta luta com o anjo, eu vou relembrar algumas coisas e mostrar como isso se aplica. Se você bem lembra, nesta luta, durante grande parte da noite, Jacó estava vencendo a luta. Foi apenas ao chegar da alva que o anjo, com um simples toque, atingiu a conjuntura da coxa e tornou-o manco. O que significa essa passagem na vida de Jacó? Durante muitos e muitos anos, Jacó foi aquilo que o seu nome simbolizava, o suplantador. Jacó venceu através da mentira. Jacó venceu através do engano. Jacó venceu através da trapaça. Você acredita que Deus não estava vendo isso? Claro que estava. E todo esse período dessa luta, aonde parece que Jacó vai vencer, simboliza esse período da vida de Jacó. É como se Deus fosse fraco, como se Jacó pudesse vencer a vontade de Deus pelas suas próprias forças. Jacó estava vencendo a luta, assim como sempre venceu na vida, pelas suas próprias forças. Mas foi necessário apenas um momento, uma ação, para que o anjo vencesse. Isso simbolizava que Deus não precisava mostrar o seu poder o tempo todo. Uma simples demonstração do poder de Deus venceria Jacó. E foi isso que aconteceu naquele dia. Deus havia permitido durante a vida de Jacó que ele fosse o suplantador, o trapaceiro. Mas quando Deus disse, chega, a partir de hoje não, a partir de hoje uma nova pessoa, eu vou mudar o seu andar, eu vou mudar o costume do seu povo, eu vou mudar o seu nome. Não mais Jacó, mas Israel. Deus o abençoou ferindo. E Deus então fez com ele que ele vencesse pecados em sua vida. Vamos lembrar de algumas coisas que aconteceram na vida de Jacó. Jacó, ele escondeu os seus planos de seu sogro quando devia deixar aquela terra. Gênesis 31 diz que Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Jacó não teve medo nenhum e nem uma moral para mentir ao seu sogro e enganá-lo. Quando do encontro com Esaú, em Gênesis 33, Jacó diz o seguinte, eu aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verá a sua face, e porventura ele me aceitará. Ele não teve receio nenhum em enviar presentes diante dele para acalmar a ira de Esaú. Esse sempre foi o método dele, enganando, mentindo, trapaceando. Quando ele volta a Berseba, ele para em Siquém por ganância. Ele já havia andado 750 quilômetros de Padã Arã até Siquém. Faltavam apenas 32 quilômetros até Berseba. E ali em Siquém, ao invés de voltar para a terra do seu pai, Jacó fica ali por ganância, por comércio. Em Siquém, a sua filha Diná é violada e seus filhos se tornam homicidas. Essa é a vida de Jacó. Um trapaceiro, um enganador, alguém que agia dessa forma o tempo todo, até que Deus agiu na vida dele e o feriu. E quando você vê que isso aconteceu, as coisas passaram a mudar. Em Gênesis 35, Jacó diz o seguinte, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Durante todo aquele tempo, a família de Jacó andava idólatra, carregando seus ídolos. A sua esposa, os seus filhos, aqueles que andavam com ele, não tinham receio nenhum de andar com os ídolos daquela terra e misturar a adoração de Deus com a adoração idólatra. Foi só depois disso que ele desperta e ele purifica a sua família da idolatria. Em Gênesis 35, ele diz assim, levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. O que você acha? Qual foi o tempo que Jacó mais progrediu espiritualmente? Antes ou depois do vale de Jaboque? Qual foi o tempo
que Jacó mais foi abençoado, antes ou depois de ser ferido pelo anjo. Quando Deus nos fere, quando Deus fere os seus filhos, Deus o faz para o seu progresso, para que você cresça. Porque você precisa ser despertado para o abandono de pecados que precisam ser abandonados e o progresso espiritual que é necessário. Hebreus capítulo 12, verso 10, diz assim sobre nós: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, falando de Deus, nos corrige para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus está te ferindo? Ele tem um objetivo, Ele tem um querer. Ele quer abençoar-te e quer o teu progresso. Ele não quer o teu mal, mas quer que você progrida. E talvez Ele tenha falado tantas e tantas vezes a você sobre a necessidade de progresso e você não ouviu. Foi preciso a ferida para que você abrisse os seus ouvidos. Há um segundo exemplo nas Escrituras, e agora eu vou usar o exemplo de Jó. E com Jó eu vou usar o exemplo de feridas que conduzem à intimidade com Deus. Deus pode usar de feridas para nos chamar para mais perto dEle? Pode. Deus pode nos ferir para que nós andemos mais perto e ouçamos a sua voz? Claro que Ele pode. Em Jó 42, depois de ter passado por todas as coisas que Jó passou, no verso 6 ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois de sofrer tudo aquilo que ele sofreu, Jó só tem uma conclusão: Senhor, eu achava que te conhecia, mas depois das feridas, eu compreendo que sim, agora eu sei quem tu és. Algumas coisas a serem ditas aqui. Primeira delas é que as feridas que o Senhor permite que seus filhos sofram são feridas físicas, porém têm objetivos espirituais. No capítulo 2, verso 5 de Jó está escrito: Deus dizendo a Satanás, porém estende a tua mão, ou melhor, Satanás dizendo, não é? Porém estende a tua mão e toca ali nos ossos e na carne, e verás se não blasfemas contra ti na tua face. Sabe o que Satanás estava dizendo a Deus? Ele estava dizendo a Deus o seguinte: sabe qual é o motivo que Jó te serve? Sabe qual é o motivo que Jó é tão fiel ao Senhor? Sabe por que Jó fica oferecendo sacrifícios ao Senhor e é tão cuidadoso com seus filhos? O que Satanás está dizendo é o seguinte: no fundo, Jó não passa de um egoísta. Ele faz tudo isso para receber bênçãos. Ele faz tudo isso porque ele quer que o Senhor o cubra de bênçãos. Então vamos fazer um teste. Vamos fazer uma prova. Já tocou em tudo que ele tinha. Já tocou na sua família e nos seus bens. No verso anterior ele fala, pele por pele, ou seja, toda pele tem o seu preço. E ele está citando uma questão comercial ali. Toda pele de um animal tinha o seu preço. Então, pele por pele, toca na pele do homem e você verá qual é o preço que ele vai pagar. Toca na sua vida e Jó vai blasfemar do Senhor na sua face. Você vai ver, Deus, que ele faz isso tudo por egoísmo. As feridas eram físicas, mas o propósito era espiritual. As feridas eram produzidas no corpo, mas os resultados chegaram até a alma. O pano de fundo é físico, mas a questão no final de tudo é espiritual. Deus permite feridas, não somente para mostrar para o inimigo que os seus filhos são chamados a Ele não como mercenários, não como escravos, mas sim como filhos que amam o seu pai. Nós não servimos a Deus e não estamos amando ao Senhor porque nós queremos receber algo em troca ou porque nós somos obrigados a isso. Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Não somos mercenários, não somos escravos, mas somos filhos que amamos o nosso pai. Por vezes, este pai amoroso precisa abrir feridas em nossa carne para que nós entendamos como é precioso e preciosa a comunhão com Ele. Não é estranho aos crentes que Deus permita provas físicas
para lhes chamar a atenção. Não é estranho aos crentes que Deus permita provas de enfermidade. E eu não estou dizendo aqui que toda enfermidade é uma disciplina ou prova de Deus, mas estou dizendo que Deus pode usar isso sim, para dizer o seguinte: meu filho, é preciso andar mais perto. Eu vou usar uma ilustração com os irmãos. As palavras ovelha e pastor no grego, elas são muito próximas, muito parecidas. E as funções pastorais e o trabalho com as ovelhas são bem descritos no Novo Testamento e no Velho Testamento. Os irmãos conhecem o relato que há e a forma que os pastores antigos agiam com as suas ovelhas. Quando aquela ovelha mais rebelde, que não ouvia a voz do pastor e não andava junto com o rebanho que o pastor estava conduzindo, e disciplinada uma ou duas vezes não se corrigia e realmente não queria andar debaixo da orientação do pastor, não era incomum que o pastor lhe causasse uma ferida. Qual era? Quebrar a perna. Você imagina a dor do pastor e da ovelha quando o pastor quebrava a perninha da ovelha? Mas ele tinha um objetivo nisso. Ele então usava como uma bolsa nas costas, e ele colocava a ovelha, a pequena ovelha, nessa bolsa, de forma que a cabeça da ovelha ficasse bem aqui. Com a cabeça da ovelha aqui, tudo que o pastor falava estava bem nítido ao ouvido da ovelha. Ela estava se acostumando com a voz dele e com a orientação dele. Conforme ela ia curando o seu machucado e conforme ela ia estabelecendo a sua perna quebrada, ela ia acostumando a ouvir a voz do pastor. Depois de algum tempo já sarada, não era estranho dizer que aquela ovelha vivia sempre ao pé do pastor, de tanto ao ponto de ouvir a sua voz. É isso que Jesus fala quando diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo pelo nome, elas reconhecem quando eu as chamo. Não é estranho que Deus nos fira para que nós aprendamos isso. Não é estranho que Deus nos fira para que nós entendamos isso e passamos a segui-lo. 1 Pedro capítulo 4 diz o seguinte: amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então não estranhem isso, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E aqui Pedro diz dos problemas e lutas que enfrentamos no mundo, e das questões que as aflições nos fazem semelhantes a Cristo. Quando Deus feriu a Cristo, e olhe, esta questão é interessante e importante. Você pode se perguntar assim: pode Deus no seu amor me ferir? Irmão, Ele feriu o seu próprio Filho unigênito. Ele feriu Jesus Cristo na cruz para o nosso bem, e não fará isso conosco também? Então não estranhem isso. Em terceiro lugar, eu vou usar Paulo e o exemplo de feridas que conduzem à humildade. 2 Coríntios capítulo 12 diz assim, Paulo dizendo: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou ouve, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Por vezes Deus produz feridas em nossa vida, feridas que conduzem a sermos humildes. Quem é Paulo, não é? A própria ciência humana diz que possivelmente Paulo foi um dos 3 homens mais brilhantes a pisar nesse mundo. Um homem incrível, um conhecimento e uma inteligência quase que sobrenaturais, ao qual Deus deu revelações. Não querendo usar seu próprio nome, Paulo diz: olha, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que subiu ao 3º céu e viu coisas inefáveis, ou seja, coisas indescritíveis. E Paulo claramente diz aqui, que para que ele não se tornasse orgulhoso por isso, Deus lhe deu um espinho na carne. Eu não vou entrar no mérito do que é esse espinho, eu só vou lhe dizer que eu tenho por experiência própria que todo espinho dói.
Eu até hoje não conheci um espinho que não doa. Todo espinho causa dor e sofrimento. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Um espinho que causou dor e sofrimento, mas que o manteve humilde. É importante dizer aqui, com base em Romanos 8, 28, um fato. O Senhor é incapaz de fazer mal aos seus filhos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não está brincando de nos ferir. Deus não está nos ferindo para nos fazer mal. Deus não permitiu um espinho na carne em Paulo simplesmente para que ele sofresse. Havia um objetivo maior por detrás disso. Todas as coisas colaboram para o bem, mesmo que eu e você não saibamos explicar. Quem disse que Deus tem que nos explicar tudo? Quem disse que Deus tem que mandar-nos uma carta ou um e-mail dizendo tintim por tintim por que Ele está permitindo isso ou aquilo? Só vou lembrar-lhe que Jó passou por todo o seu sofrimento sem saber o que eu e você sabemos. Jó passou por todo o seu sofrimento sem que Deus lhe explicasse. Durante todo o livro de Jó, ele quer saber o porquê e no final do livro Deus não responde. Jó, é minha sabedoria, eu não preciso lhe dar explicações. Deus não precisa nos dar explicações e nós temos a certeza que Ele é incapaz de fazer qualquer mal aos seus filhos. O que Deus nos concede é graça para vencermos o nosso orgulho e Ele faz de uma forma muito simples. Filipenses capítulo 4, o mesmo Paulo diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Certa vez um amigo me disse que existem dois tipos de homens masculinos agora, não estou referindo-se às mulheres, mas apenas aos homens. O homem quando ele tem dinheiro e o homem quando ele não tem dinheiro algum. Ele disse a mim: olha pastor, quer conhecer os homens? É muito simples, é conhecê-los quando eles têm dinheiro para fazer tudo aquilo que eles querem, e conhecê-los quando eles não têm dinheiro para absolutamente nada. Você verá dois homens diferentes, pois aqui a Bíblia está mostrando que Paulo, se tinha ou não tinha recursos, era o mesmo homem. Se tinha ou não tinha as coisas para sua necessidade, era o mesmo homem. Eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, eu sei, todas as coisas sou instruído. Quando tenho fartura, quando tenho fome, eu sei ter abundância, eu sei ter necessidade. E como que Deus ensinou isso para ele? O ferindo. Deus quebrantou o seu orgulho. A palavra contentamento aqui significa bastar. E no nosso português pode ser traduzida por suficiência ou satisfação. E é Paulo que diz: porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O espinho na carne de Paulo ensinou humildade. Deus realmente quebranta o homem orgulhoso. Ele quebranta para que ele se mantenha humilde, longe do seu egoísmo e orgulho. Mas claramente Deus mostra que abençoa os humildes, que Deus tem uma bênção àqueles que têm a humildade como marca do seu coração. Mateus capítulo 5, verso 3, é um verso muito, mas muito importante. Ele nos diz assim: bem-aventurados quem, irmãos? Os pobres porque deles é... Quem são os pobres em espírito? Vou dizer-lhe algo. Todos, absolutamente todos aqueles que adentrarão ao céu, já provaram disso que eu vou lhes dizer. Antes de adentrarem os portões celestiais, Deus precisou derrubá-los ao chão. Eles precisaram provar do pó da terra. E é interessante isso. Você tem medo de altura? Qual é o único lugar onde ninguém tem medo de altura? Quando está com o rosto, não tem para onde passar. Já caiu ao extremo. Todos nós vivemos em cima de um monte chamado orgulho.
Nós começamos assim a nossa vida. Nós nascemos assim. Quando Deus nos chama a Cristo, Ele nos derruba desse monte, nos leva até o pó, para que depois nós possamos crescer num monte chamado Jesus Cristo. Saímos do nosso ego e agora somos como Cristo. Mas para que isso aconteça, Deus precisa pegar todos nós e nos derrubar até o chão. Não basta de joelhos, não basta meio abaixado, não. Deus tem que nos colocar literalmente de focinho no chão, nos derrubar ao máximo que nós podemos chegar, para nos fazer humildes. Todos aqueles que vão adentrar aos céus, provaram disso. Todos aqueles que vão adentrar no céu foram derrubados por Deus até o máximo que um ser humano pode chegar. Quando eles se notaram o pó e que não tem valor algum, quando abandonaram o seu orgulho e o seu egoísmo, Deus começou a construí-los como Cristo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é dos orgulhosos, não é dos fortes, não é dos conquistadores, mas é daqueles que Deus fez humildes. Se as feridas que Deus tem produzido têm te feito isso, aprenda o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10. Por 3 vezes Paulo tinha pedido, e Deus havia respondido as 3 vezes que não. Então o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Então ele termina o verso de uma forma incrível: porque quando estou fraco, então sou forte. Quando Deus me derruba e me leva ao pó, então Ele me levanta forte, porque é dependente de Cristo. As feridas de Deus nos levam à humildade, como Deus quer que nós sejamos. Quarta questão, quarto exemplo, nós estamos chegando já próximo do final. Agora eu vou usar Davi e mostrar feridas que conduzem à restauração. 1 Samuel capítulo 12, os irmãos conhecem bem o texto. Davi havia adulterado com Batseba. Davi havia sido responsável pela morte de Urias, colocando no lugar da batalha onde pudesse ser morto. Davi está escondendo o seu pecado, Davi está encobrindo o seu pecado. Há diversos salmos escritos sobre isso. Davi, quando encobre o seu pecado. Então, em 1 Samuel 12, nós vemos o encontro do profeta Natã e de Davi. E Natã vai contar uma história para Davi. E ele conta, resumindo, da história de um homem rico, que tinha um enorme rebanho, mas que, recebendo a visita de outros familiares, ao invés de matar um cordeiro do seu rebanho e servir aqueles que lhe visitavam, tomou a única ovelha que o seu vizinho tinha. Quando Davi ouviu essa história, diz o verso 5, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Sabe o que é isso? Davi se ira contra o homem daquela história, porque o homem não teve compaixão. Agora vamos voltar à história. O que faltou para Davi com Batseba e com Urias? Compaixão. Davi está tirando pedra nele mesmo. Davi está falando dos seus próprios pecados. E no verso 7, Natã diz firmemente a Davi: então disse Natã a Davi: tu és o homem. Alguém faltou com compaixão aqui, é você. O homem que fez isso é você, Davi. E a partir dali toda a história muda. Davi reconhece que as dores que ele passa a sentir a partir dali são feridas produzidas por Deus. Note o Salmo 32, verso 8: porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. No tempo de Davi, as flechas eram armas temidas, porque elas causavam dor aguda e uma ferida duradoura. Não sarava. Quando muito, eram feridas mortais.
Ele usa aqui dizendo que as flechas do Senhor se cravaram nele. Então o que ele literalmente está dizendo é que as flechas do Senhor lhe causavam dor. E realmente os julgamentos do Senhor doem e matam. E é isso que Davi está provando. Davi está provando como as flechas do Senhor causam dor. Há algumas coisas a considerarmos diante disso. Primeiro, que Deus fere os seus filhos quando a insensibilidade deles não permite que ouçam e retornem à sensatez através de outros meios. Sabe por que Deus precisou cravar as suas flechas em Davi? Insensibilidade. Estavam insensíveis. Davi não ouvia, Davi não se deixava quebrantar. Oséias vai dizer assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Ou seja, é o Senhor que despedaça, é o Senhor que realmente ata a ferida e fere aqueles que Ele ama. O texto que lemos em Deuteronômio 32 diz claramente: eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Sabe por que esses textos de Oséias e Deuteronômio são escritos? Chegou um tempo na vida do povo de Israel, irmãos, que Deus já havia feito de tudo. Não havia mais nada para Deus fazer. Deus havia enviado profetas. Eles matavam os profetas. Deus enviava dificuldades. Eles não abriam seus olhos. Eles chegaram a um tempo onde o adultério espiritual e prático entre o povo de Israel era tamanho que já não se reconhecia o povo de Deus. E Deus lá avisando e trabalhando e exortando o seu povo. E o seu povo nada de abrir os seus ouvidos. O povo de Israel naquele tempo tinha se tornado completamente insensível às orientações de Deus. Sabe por que Deus nos manda feridas normalmente? Porque de outro modo nós também não ouviríamos. Nós temos a capacidade de nos tornarmos tão insensíveis ao clamor de Deus. E aqui entra uma questão extremamente dolorosa e interessante. Você sabe aonde estão os mais duros incrédulos? Você já se deu conta? Aonde se encontram as pessoas mais duras e incrédulas do mundo? Normalmente dentro da igreja, não ela no mundo. Estão dentro da igreja durante anos, ouvindo e ouvindo. Ouvem semana por semana, ouvem o apelo tantas vezes no mês, mas mantêm os seus corações duros e insensíveis. Não é de se admirar que por vezes Deus tem que tomar atitudes drásticas e lançar as suas flechas. E por que Ele faz isso? Porque de outra forma nós não despertaríamos, nós não acordaríamos da nossa circunstância. Olhe bem o que diz 1 Coríntios 11:30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aqui a Bíblia está dizendo os graus da disciplina de Deus: fraqueza espiritual, doença física e morte física. E por que isso acontece? Olha o verso 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, a falta de discernimento é apontada como a razão da disciplina de Deus sobre os seus filhos. Claramente ele diz aqui: Deus envia fraqueza espiritual, os seus filhos não abrem os olhos. Deus envia doença física, os seus filhos não abrem os olhos. E literalmente o Senhor diz: e muitos que dormem. Nem todo crente que parte morre por disciplina de Deus, mas acredite, mais crentes morrem por disciplina de Deus do que nós imaginamos. Mais crentes estão enfermos por disciplina de Deus do que nós imaginamos. E eu preciso dizer, nem todos os crentes que passam por enfermidade passam por causa de disciplina de Deus, mas é mais do que nós imaginamos. E tudo por quê? Porque não abrem os seus ouvidos a ouvir aquilo que Deus está dizendo. Mas há aqui um encorajamento a nós, naquilo que Davi diz:
No Salmo 94, verso 12, ele diz: bem-aventurado o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Bem-aventurado o homem a quem Deus castiga, literalmente olha, feliz é o homem que Deus tem castigado, abençoado é o homem que Deus tem castigado. Então receber o castigo do Senhor de bom grado é ser beneficiado, é ser chamado pelo Senhor a andar mais perto dele. Deus não quer o nosso mal, como já dissemos, mas quer nos despertar. No Salmo 32, verso 1, Davi diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas observe a exortação que Davi nos dá no verso 9. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se chegue a ti. O que Davi está dizendo? Não seja teimoso, não, seja humilde, não seja duro, pelo contrário, entenda o que Deus está fazendo com você. Então as feridas do Senhor também nos restauram. Agora, um exemplo prático de uma questão tão importante em João capítulo 9, eu quero falar do homem cego, que foi curado por Jesus em João 9, e eu quero dizer de feridas que conduzem à salvação. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui Jesus está encontrando um homem cego e encontrando a cegueira dos discípulos também. Senhor, quem é o culpado disso? Quem é o culpado da cegueira deste homem? Ele diz: nenhum. Vocês não conseguem enxergar, mas na cegueira desse homem Deus quer abençoá-lo. Como pode Deus fazer um homem nascer cego para abençoá-lo? A prova está aqui, mas antes disso eu preciso dizer algo. Por mais sofrimento que uma pessoa suporte, tal sofrimento não possui qualquer poder de lhe conceder perdão dos pecados. Esse homem não foi perdoado por o tanto que sofreu. Não. Nenhum sofrimento humano pode conceder o perdão dos pecados. Romanos capítulo 3, versos 24 e 25 dizem assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Só o sangue de Jesus perdoa pecados. Nenhum sofrimento perdoa pecados, e não é esse o objetivo dos sofrimentos, mas o sofrimento pode ser usado por Deus como um meio para despertar uma pessoa para a sua real necessidade de salvação. Em Lucas 16, você recorda da história do rico e Lázaro? Lembra bem o que acontecia com aqueles homens? O rico estava em toda a sua abastança, vivendo em seu luxo, vivendo sem nenhuma necessidade, sem nada que viesse realmente lhe causar sofrimento. E Lázaro, comendo das migalhas, sofrendo, um homem à margem da sociedade e à margem da misericórdia dos outros. Mas depois da morte, na eternidade, claramente Abraão lhe diz: filho, tu em tua vida recebeste todos os teus bens, enquanto Lázaro recebeu apenas males. Hoje, Lázaro é consolado, enquanto você está sendo castigado. Sabe qual é o ensino disso? A riqueza daquele homem lhe tornou insensível para as suas necessidades espirituais. Lembra quando Jesus diz: quão difícil é um rico passar ou entrar no reino dos céus? Sabe por quê? Insensibilidade. Se tornaram insensíveis. Não prestam atenção no amanhã. Não querem saber no que acontece depois da morte. Não querem saber de Deus e nem da sua misericórdia. Eles não precisam disso. Sabe o que aconteceu com Lázaro? As lutas e dificuldades que ele sofreu na sua vida lhe despertaram para algo melhor. As lutas e os problemas que Lázaro enfrentou despertaram ele para a necessidade da misericórdia e da graça de Deus, o que não aconteceu com o rico. Deus, ele permitiu que Lázaro passasse por feridas para que as portas da salvação lhe fossem reveladas.
o que não aconteceu com o rico. No verso 7 de João 9, voltando ao homem cego, Jesus lhe diz o seguinte: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou, vendo. Jesus fez lodo com a sua saliva, passou nos seus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé. E olha que coisa incrível e maravilhosa. Siloé significa o enviado, Cristo. Jesus está dizendo: vai a Cristo e lava-te. É isso que Jesus está dizendo. Vai a Cristo e você vai voltar vendo. E o texto é incrível no verso 11, quando ele diz simplesmente: então fui, lavei-me e vi. Não há coisa mais maravilhosa do que isso. Eu simplesmente fiz o que Jesus me mandou. Eu simplesmente fiz. E eles começam a indagar ele: olha, o que aconteceu? E a explicação dele é inacreditável. Ele diz assim: um homem chamado Jesus passou lodo em meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, vai a Cristo e lava-te. E ele simplesmente diz: eu fui, lavei-me e vi. É simples a explicação. Jesus é maravilhoso e simples. O milagre que ele realiza aqui, a partir da cegueira de um homem, para conduzi-lo à salvação. Ele estava dizendo assim aos discípulos: jamais digam de novo que esse tipo de problemas e dificuldades que vocês veem é para prejudicar as pessoas, porque Deus usou isso para conduzir aquele homem à salvação. E eu quero terminar agora dizendo, eu não podia terminar de outra forma, dizendo que Jesus demonstra as feridas que concedem salvação. Isaías 53 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E notem agora o que diz: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então agora Jesus é aquele que foi ferido em nosso lugar para que fôssemos salvos. Literalmente Romanos 5:8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por quem? Morreu por nós. Ele foi ferido por nós, sendo nós ainda quem? Pecadores. Jesus sofreu as feridas em nosso lugar, sem que nós merecêssemos. Ele olha para nós. Quem desses merece? Ele olha para nós. Quem desses vai me amar pelo que eu estou fazendo? 1 Coríntios diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Deus o feriu para que nós fôssemos salvos. Hebreus 9:12 diz que pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Sim, aquelas feridas na cruz resolveram de forma eterna e definitiva a questão do nosso pecado. Jesus não sofreu por algum dos nossos pecados, Jesus não sofreu por uma parte dos nossos pecados, mas a Bíblia diz que ele efetuou uma eterna redenção, ou seja, um perdão definitivo e eterno nas suas feridas na cruz. Hebreus capítulo 10 diz: no qual vontade temos sido santificados pelo oferecimento do corpo de Cristo uma vez. E depois no verso 12 conclui: mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. As feridas de Jesus foram necessárias para que na cruz ele resolvesse de forma definitiva o problema dos nossos pecados. Jesus foi ferido na cruz. As feridas produzidas pelos homens e por Deus. Deus derramou sobre Jesus Cristo a ira do nosso, que é contra o nosso pecado. E naquela cruz, antes que a morte me encontrasse, Jesus se encontrou com ela e morreu por mim. Por isso que ele me diz: eu te dou a vida eterna, você jamais perecerá, porque não há morte contra mim. Jesus já se encontrou com ela, e Jesus já resolveu o problema pelas suas feridas. Eu quero terminar relembrando uma história do rei Davi. Davi havia pecado contra o Senhor,
Ele havia feito a contagem do povo simplesmente para se orgulhar por isso. Deus reprovou a atitude de Davi. E Deus então diz a Davi: olha, você precisa ser castigado. Eu vou te dar 3 opções. Lembra disso? Você quer por um determinado tempo cair na mão dos teus inimigos? Você quer por um determinado tempo que eu lance praga sobre o povo? Ou você quer que eu castigue? Você quer que eu lance o castigo? Davi diz assim: se eu cair na mão dos meus inimigos, eles não vão ter misericórdia de mim. Se eu cair na mão de qualquer doença ou coisa sobre o povo, coitado do povo. Qual é o castigo que Davi escolhe? Senhor, as tuas feridas. Que o Senhor venha e provoque as tuas. É melhor cair nas mãos do Senhor, que é misericordioso, do que colocar nas mãos de qualquer outro. Deus começa a castigar Davi e o povo. Davi corre até a eira de Ornã, levanta um altar, oferece o sacrifício e a ira de Deus é aplacada. Quais são as melhores feridas? As produzidas pelo mundo, por Satanás e pelo pecado, ou as produzidas por Deus? Quais são as feridas que têm mais resultado? Aquelas que o pecado vai nos causar, ou aquelas que Deus em amor nos fará? Eu quero terminar dizendo a você que nos visita nesta noite: eu não conheço a sua vida e nem sei os problemas que você tem enfrentado. Se Deus trouxe-te aqui até esta noite, Ele tinha um objetivo. E as coisas que Deus tem feito na sua vida também e da mesma forma. As feridas de Deus, elas são para o nosso bem. Elas são para o nosso crescimento e para a nossa bênção. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. E todos de olhos fechados, ninguém precisa ficar olhando neste momento.